Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Minha querida, meu querido, o que está acontecendo aqui? Tá, então esse aqui é o vídeo número 2 dessa nova sessão que eu montei no canal, que são exercícios de nível superior, tá bom? Física. Nesse momento eu estou gravando física nível superior. Galera, esse exercício é um exercício bastante interessante que discute o conceito chamado de caminho livre médio. Olha só. O que é isso, Boaro? Olha só que interessante. Imagine que eu tenho uma certa quantidade de gás, uma porção de gás contida no recipiente a uma dada temperatura. Por exemplo, oxigênio, 1 mol de oxigênio confinado no recipiente, estando ali a pressão de 1 atm e a uma temperatura, por exemplo, de 300 Kelvin ou 310 Kelvin, como exemplo que eu vou trabalhar com você na aula de hoje. E aí veja só, essas moléculas são todas em movimento, claro, são todas em movimento, mas eu vou destacar aqui para você apenas uma delas, que faz um percurso aqui, galera. Essa que eu fiz em vermelhinho, ela vem até aqui, colide elasticamente com essa daqui, colide elasticamente com essa outra, e vai aqui para se deslocar até lá, não é? Obviamente que estão todas se deslocando, repito essa informação, e eu destaquei essa que eu fiz em vermelho aqui. Galera, o que nós chamamos de caminho livre médio é o seguinte, é o quanto ela vai conseguir andar na média até a próxima colisão, entendeu? Então, ó, alguns trechos ela anda mais um pouco, obviamente, outros trechos ela anda menos um pouco, então existe uma média e é possível nós calcularmos esse valor médio. Esse é um conceito bastante interessante, né? Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje, tá? Tem uma expressão que envolve isso, que nos possibilita calcular esse caminho médio, e eu vou calcular também nessa questão quantas são as colisões por segundo que uma molécula de oxigênio, quantas são as colisões por segundo que ela executa nesse gás. É algo bastante interessante, tá bom? Então eu vou pôr isso na sua tela, você leia junto comigo, depois você pausa o vídeo, pensa um pouco, tenta se já viu essa informação, senão você solta o vídeo e vê resolver para te enriquecer aí, tá legal? Ah, não esquece de dar joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dá força para o professor aqui levar um ensino de alta qualidade para todo mundo, tá bom? Então vamos lá? Dá uma olhada na sua tela, ó. Muito bem, galera, então ó, vamos para a nossa segunda questão da nossa série, né, de exercício nível superior. Lembrando que esses exercícios eles sempre são baseados em exercícios clássicos de nível superior, tá? Que são usados nas grandes faculdades federais, nas particulares, nas grandes estaduais, Brasil afora, tá? São livros que são usados no mundo inteiro, na verdade, tá bom? Então eu pego esses exercícios e resolvo ele aqui para nós, tá bom? Muito bem, então vamos lá, ó. A questão 2 diz assim: sabemos, por experimentos, que o diâmetro da molécula de oxigênio é cerca de 2,9 vezes 10 a menos 10 metros. A partir desta informação, determine. 2 pontos, letra A. Qual o caminho livre médio percorrido por uma molécula de oxigênio numa porção de 1 mol de gás que está a uma temperatura de 310 Kelvin e pressão de 1 atm. Então, galera, esse desenho aí, né, semelhante ao que eu fiz na lousa, representa as moléculas de oxigênio, tá? E aquelas duas em vermelhinho que eu fiz ali é a que eu estou estudando o deslocamento dela, tá bom? Letra B. O resultado do item anterior corresponde a quantos diâmetros de moléculas de oxigênio? Então, note, no item A ele perguntou qual é o caminho livre médio, ou seja, na média, o quanto essa molécula vai se deslocar entre cada uma das colisões. E ele quer saber, no item B, o resultado do item A corresponde a quantos diâmetros, tá, de moléculas de oxigênio. Muito bem. Letra C. Sendo a velocidade da molécula neste gás próxima a 450 metros por segundo, qual o intervalo de tempo entre cada colisão e qual o número de colisões por segundo? Bastante interessante, né? Ele nos deu a velocidade, ele nos deu essa informação, que a velocidade é próxima de 450 metros por segundo, que ela se desloca. Então, qual o intervalo entre cada colisão? Entendeu? E quantas colisões essa molécula vai fazer em 1 segundo? Vocês vão ver que vai dar um valor absurdamente alto, tá bom? Então, essa é a questão. Tá legal? Vamos resolver? Galera, vamos resolver? Galera, então, livre caminho médio, né?
você tem uma disposição aqui de moléculas, essa aqui que eu destaquei, vai colidindo, até sair aqui do outro lado. Qual é o livre caminho médio que ela teve nesse percurso? Gente, a expressão do livre caminho médio é essa daqui, ó. Chamei de lambda, tal, que chamamos de livre caminho médio, é 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes π, vezes d ao quadrado, vezes n sobre v. Tá, quem é cada um dos termos? 2, raiz de 2π, beleza? O d ao quadrado, gente, o d é o diâmetro da molécula que nós temos no texto, tá? Que é o 2,9 vezes 10 a menos 10. Tudo bem. Mas quem é esse n sobre v, Boarô? O n sobre v, gente, é o número de moléculas por unidade de volume, tá? O número de moléculas por unidade de volume. Quando nós pegamos 1 mol de moléculas, nós sabemos que o número de moléculas é o 6,02 vezes 10 a 23, certo? Certo. E quanto ao volume? O volume nós vamos obter a partir dessa expressão. PV é igual a nRT, não é? Clapeyron, PV é igual a nRT. Então eu isolo aqui o V, vai ficar N vezes R vezes T sobre P. O P, gente, ele nos deu a pressão atmosférica em 1 atm. 1 atm é igual a 1,01 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá bom? E esse R nós não vamos usar o 0,082, eu tenho que usar em unidade do sistema internacional para que dê certo, que é o 8,31. Legal? Bom, então feito todas essas considerações, a gente pode fazer o cálculo já direto do valor. Quer ver só? Então, eu vou fazer o cálculo direto. Primeiro eu vou pegar essa expressão aqui, porque é 1 sobre isso, então é 1 dividido por toda essa expressão. Raiz quadrada de 2, aqui, né? Agora eu clico para cá para sair de dentro da raiz, vezes o π, então eu venho aqui, ó, aperto o Shift, certo? Aperto o Shift, venho aqui, vezes o π, vezes o d elevado ao quadrado. Então o d é 2,9 vezes 10 a menos 10. Então vai ficar, abro parênteses aqui, ó, 2,9 vezes 10 elevado a menos 10, fecho aqui e elevo ao quadrado. Tudo bem? 2,9 vezes 10 a menos 10 elevado ao quadrado. Legal. Vezes quem, Boarô? Vezes o n sobre v. Gente, o n sobre v eu vou fazer direto. Então, ó, pego aqui novamente essa função. N dividido por v. O n, como eu disse, é o 6,02 vezes 10 a 23, não é? Então, aqui, pá, agora aqui embaixo, quem que é? Quem é o v? O v está aqui, ó. Mas o v, novamente, é essa fração. Então, eu vou usar novamente essa função, ó. Vai ficar quanto? N, número de mols, 1, vezes constante dos gases, 8,31, vezes temperatura, 310, né? Ele nos deu a temperatura em Kelvin já 310. Todo mundo aqui, dividido por quem, Boarô? Dividido pela pressão. Mas a pressão de 1 atm corresponde a 1,01 vezes 10 elevado à quinta. Bom, então, ó, colocamos todos os termos, tudo aqui na expressão. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 1,13 vezes 10 a menos 7. Olha que belezinha. Já obtemos a resposta direto. Então, lambda é igual a 1,13 vezes 10 a menos 7 metros. Esse é o livre caminho médio que essa molécula tem aqui ao percorrer. Muito interessante, né? Ó, valores muito pequenininhos, claro, estamos falando de moléculas, né? Na letra B, galera, o que ele nos pergunta na letra B mesmo? Na letra B ele vai querer saber, né? Esse resultado do item anterior corresponde a quantos diâmetros da molécula? Gente, mas aí ficou fácil. É só eu pegar essa nossa resposta aqui e dividir, não é? Dividir por quanto? Pelo diâmetro. 2,9 vezes 10 a menos 10. 2,9 vezes 10 a menos 10. Isso vai dar 391. Gente, isso dá aproximadamente, chamemos aqui de x, isso vai dar aproximadamente 391 diâmetros. Então, olha só, esse livre caminho médio aqui, obviamente meu desenho não está em escala, esse livre caminho médio dela aqui corresponde aproximadamente a 391 diâmetros, tá? Ela percorrer aqui. Muito bem. O que mais, Boarô? Na letra C, ele quer saber o seguinte. Ele nos deu que a velocidade desse gás é próximo de 450 metros por segundo. Qual é o intervalo de tempo entre cada colisão? Gente, aí nós vamos à expressão básica, velocidade ΔS por ΔT, no caso, lambda por ΔT. Ele quer o ΔT. O lambda é isso que nós tínhamos aqui encontrado no item A,
olha lá, ó, dividido por quem? Pela velocidade, 450. Ok? Então vamos lá. Vamos 1,13 expoente a menos 7 dividido por 450. Então isso dá aproximadamente 2,5, né? 2,51 vezes 10 a menos 10 segundos. Pessoal, olha que interessante, não é? Isso aí é o intervalo de tempo entre cada colisão. Aí ele nos perguntou, além disso, o número de colisões por segundo. Se esse é o intervalo de tempo entre cada colisão, o inverso disso é o número de colisões por segundo. Então vem nessa função aqui, ó, x é menos 1. Isso é igual. Galera, olha o tamanho disso. Vamos colocar em potência aqui. 3,98 vezes 10 a nona. 3,98, gente, isso é praticamente 4, né? 4 vezes 10 a nona. 4 mil milhões bilhões. Isso dá, gente, cerca de 4 bilhões de colisões por segundo, gente. Coisa pra caramba, né? Então dá cerca, uma molécula de oxigênio, nessa situação descrita no problema, ela dá cerca de 4 bilhões de colisões em um segundo. Bastante bacana, né? Muito bem, galera, muito bem. Uma questão diferente, interessante, né? Que nos faz pensar e entender um pouco melhor essas coisas aqui. Bastante interessante. Eu estou vendo aqui na resposta, que eu deixei anotado aqui, você viu só? Deu cerca de 4 bilhões de colisões por segundo uma molécula dessa, hein? Meu, é coisa pra caramba, né? Bastante interessante, tá? Bastante interessante. Galera, então, ó, todo final de vídeo eu deixo aqui para você os links, tá? Um link para você cair da playlist nível superior, como eu fiz, e outros links para outros conteúdos mais, tá bom? Para você encontrar no meu canal. Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para você. Fica com Deus e até mais. Valeu? Ó, semanalmente eu vou postar isso aqui, tá bom? Esse meu projeto inicial tem uns 3 meses. Depois, talvez eu faça um outro projeto prolongando isso aqui, mas por uns 3 meses com certeza eu vou fazer. Já estou preparando essas aulas, então tem conteúdo bastante interessante para você semanalmente, tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus e até mais. Valeu!